2 Reis capítulo 13, versículo 14. Diz assim: Eliseu ficou doente da enfermidade que levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorando por ele, exclamou: Abba, meu pai, tu és como carros de guerra do exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. Prontamente Joás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha a retesa do arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos nas mãos do rei e ordenou-lhe: abra a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. Em seguida Eliseu disse mais: pegue as flechas. E ele tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e a golpeou por 3 vezes. Em seguida e cessou. O homem de Deus ficou muito triste, irritou-se contra ele e exclamou: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Diga assim comigo: arrasará, vencerá os sírios 3 vezes somente. Queridos, eu quero falar hoje sobre honrando a paternidade de Deus. Eu quero falar um pouquinho do texto aqui na questão do contexto. Eliseu é um profeta num período difícil de Israel, de identidade civil, identidade espiritual, e havia uma crise nesses dias de profetas que realmente falava palavras que realmente Deus estava falando pela boca dos profetas. Faltava direcionamento para a nação. E o contexto é o seguinte: Eliseu está concluindo o período de seu ministério e o ciclo de vida. Ele já está velho e está com uma doença, e o ciclo de vida dele ia encerrar. Mas antes disso, Joás começa a reinar no seu lugar. Você percebe que, lendo o capítulo 13, você percebe que Jeoacás não fez coisas boas aos olhos do Senhor. Então todas as vezes que esses reis não andavam segundo a palavra de Deus, o povo também não tinha direção e pecava contra Deus. Tinha a ver com a liderança, tinha a ver com aqueles que estavam governando sobre a nação. Então Joás é levantado por Deus no seu período e vai até o profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Um homem que, se Hollywood pudesse escrever, e eu penso comigo, sairia um filme extraordinário, porque ele fez milagres mais do que o seu pai espiritual Elias. Pela uma ordem que no capítulo de número 2, ele pede porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Ele recebe essa porção dobrada, então passa a ser um líder e ser um profeta que faz referência para os seus dias. Alguém está comigo? Diga amém. O contexto e a cena aqui é a morte dele, que então o rei de Israel, antes de ele partir dessa vida para outra, então vai visitá-lo. O profeta já estava doente, como eu estava dizendo, e o desejo do profeta não era parar, era deixar um legado de vitória para Israel e para o rei que sucederia os outros reis. Então essa realidade foi frustrante na questão da ação. Por quê? Porque a ordem era o seguinte: Joás começa um diálogo com o profeta, e a palavra do Senhor diz que ele, no versículo de número 1, ele diz: Abba, Pai, tu és os carros de guerra e o exército de Israel. Essa era uma expressão que o próprio Elias, no capítulo de número 2, no verso de número 12, ele usa antes de ser levado aos céus no redemoinho de fogo. A palavra do Senhor diz que essas palavras Elias leva então e professa, e Eliseu ouve essa palavra. Quando Joás chega na casa e pronuncia a mesma coisa, ele estava fazendo menção da lembrança que Eliseu, quando viu Elias ser tomado pelos céus vivo, ele lembrou também que havia um legado sobre a vida de Eliseu, e ele foi ali para honrar a palavra do profeta. Por isso que ele dá crédito e vai buscar, mesmo ele velho, mesmo ele doente, ele sabia que Deus poderia dar uma palavra de livramento para ele. Sempre a Síria e outros exércitos vinham lutar ou guerrear contra Israel. Então
então o rei de Israel precisava de uma direção. Diga comigo, de uma direção. Então ele solicitou: vai buscar arco e flechas, ferramentas de guerra, ferramentas de antecipação. As flechas era para alcançar então o objetivo de não inibir o inimigo se ele viesse de encontro ao exército de Israel. E ele faz isso. Joás vai buscar o arco e a flecha, e a palavra diz que então ele pede, olha, Eliseu fala: arme a flecha, pega a flecha, arme o arco, que eu vou colocar as mãos sobre a sua. Então ele coloca as mãos sobre a mão do rei, e há um alinhamento sobre essa realidade. O texto vai dizer que ele pede para que o Joás abra uma janela para que pudesse lançar a flecha. Eu acredito, o texto não está dizendo, mas eu acredito que essa flecha não passou de 5 metros diante daquela janela. Nós chamamos isso de ato profético. Que então ele faz esse ato profético confiando na palavra do profeta, que ele teria livramento da Síria se ele fizesse esse ato pegando essas duas ferramentas. Ele abre a janela e lança a flecha. O segundo ponto é, ele fala: recolhe as flechas, pegue uma e fere o chão. Só que o profeta não determinou quantas vezes ele faria. Ele pega e fere 3 vezes com displicência. A Bíblia diz que o profeta se irrita. Basicamente estou correndo para a gente tentar aplicar o texto. E ele pega então, se irrita contra Joás, rei de Israel, e fala: você deveria ter ferido pelo menos 5, 6, e exterminaria por completo a Síria. Mas você feriu 3 vezes, então terá somente 3 vitórias. Olha comigo e vamos observar esse ponto um pouco mais. A enfermidade na vida do profeta era terminal, e mostra aqui que mesmo ele sendo um homem usado, um homem cheio de dons, e Deus na vida dele, ele era um homem comum, mortal, e que a enfermidade levaria ele à morte. Mesmo que ele pudesse tomar remédios, não resolveu. Mesmo que alguém orasse pelo profeta, não resolveu. Mostra que ele também é uma pessoa comum, humana, mortal. Diga comigo, todos nós sofremos situações como essa. Às vezes a gente tem uma enfermidade básica que um remédio cura, mas tem pessoas que às vezes recebem diagnóstico que só Deus pode mudar a sentença. E nessa realidade, eu peço o seguinte para que você entenda aqui. O texto diz que o ciclo da vida do profeta ia encerrar. Então, o versículo 1 diz que Joás, quando chega na casa, começa a chorar. E ele começa a chorar porque havia um carinho passando e uma outra geração que deveria então ser estabelecida. Olha para cá. Sempre, agora quero falar de conflito de gerações. Sempre vai haver pessoas mais velhas olhando para os jovens e criticando eles. Sempre vai, principalmente no campo ministerial e espiritual. Eles não dão crédito para os jovens porque diz que é novo, mas também não sabem dar direcionamento e destino para os jovens. De tempo em tempo, de transição de geração em geração, sempre vão olhar para nós como alguém sem experiência e sem preparo. No texto aqui, Joás sabia que a limitação, que se ele não tivesse uma palavra, ele não teria êxito na guerra, porque o direcionamento viria do céu para ele ter êxito na guerra e ter vitória objetivamente naquilo que ele pudesse empenhar no seu reinado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês. O rei de Israel ouviu que o profeta estava velho. Mais uma vez eu vou falar. A transição da vida para outra. A respeito disso, o que ele faz? Ele busca então uma palavra. Diga comigo, ele busca uma palavra. É isso que a gente vem fazer todos os cultos. Buscar um direcionamento. Mas o que você faz quando Deus direciona você da forma que você não gosta? O que você faz quando você recebe uma palavra? Você dá uma resposta, você contribui com ela, ou simplesmente você guarda com você porque você chorou? O que Deus está dizendo nesse culto aqui de paternidade é que Deus quer te dar uma palavra que mude sua vida. Deus quer te dar uma palavra para que o exército diz: eu não sei o que tem passado na tua casa, eu não sei o que você tem passado até o dia de hoje, mas Deus tem uma palavra para transformar o seu futuro, e você precisa recebê-la e praticar o que você está ouvindo. A vitória vem, claro, todos queremos o favor divino. Todos queremos ter vitória e êxito no que fazemos. Observa comigo o verso 14. Curioso que Joás tinha repetido as mesmas palavras, como eu disse, de Eliseu. Era testificando a translação de Elias através de uma carruagem de fogo, que está em 2 Reis 2:12. Alguns historiadores estão tentando exclamar essa realidade dentro de uma explicação. Diga para o seu irmão, isso fala da importância de honrarmos os pais espirituais que construíram legado até agora na nossa geração. Nós não podemos desrespeitar a história de alguns pastores e líderes que construíram algo para o reino.
A gente simplesmente pega o período que a igreja está vivendo, e eu quero dizer para você, esse não é o tempo de bater na igreja, esse é o tempo de compreender, de amar, de servir e orar para que a igreja seja curada. Esse é o tempo de nós honrarmos os pais espirituais, aqueles que nos discipularam, aqueles que têm crescido do nosso lado, honrarmos porque eles têm uma história e devemos prestar então essa realidade. Minha geração vai ter que aprender a honrar a história de igrejas que marcaram o país e que talvez hoje não estão da forma que eu e você achamos. Sabe o que Deus está dizendo? É necessário que nossa geração seja levantada, mas também que respeite o legado da outra geração. Provérbios 13, versículo 1 vai dizer: o filho sábio acolhe a instrução do pai. Provérbios 17, 6 vai dizer: os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais o orgulho dos seus filhos. Eliseu estava dizendo: olha, Joás, eu estou indo embora, mas eu quero te dar uma palavra para que mude a situação de Israel. Israel precisa de um período para tentar reconstruir o que foi perdido. Então, o que eu aprendo? A paternidade espiritual é a única no mecanismo eficaz para consertar os erros da paternidade biológica que eu e você temos. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você ouve coisas na sua casa e você quer receber amor. A igreja ajuda nisso. Então, corrigir as deficiências que talvez o pai e a mãe não conseguiu, para trazer então um crescimento espiritual e também social para a sua vida. O que eu quero dizer nessa noite? Nós que estamos aqui precisamos identificar o que carregamos. Nós carregamos ensino, temos que ensinar. Nós carregamos algo de Deus, temos que falar com quem não carrega, para que eles possam então também descobrir qual é o propósito que eles têm na terra. Nós muitas vezes sabemos cultuar aqui dentro, querido, mas tem muitas pessoas sofrendo lá fora, porque o pai então abandonou. Quantas vezes a gente vê nas notícias que o pai abusou da filha? Eu tenho casos aqui dentro da igreja sobre isso, gente. Filhos que os pais abandonaram, filhos que os pais tentaram abusar e vice-versa. Por que a gente tem ministrado a paternidade? Porque a gente acredita que a palavra de Deus e o amor do Senhor, através das ministrações, é poderoso para corrigir todas as áreas da sua vida. A gente tem uma mentalidade que a sociedade, eu pergunto, faz aí então uma pesquisa. O que será que a nossa sociedade está precisando? A carência da sociedade, a crise de identidade que a gente vê nos jovens, nos adolescentes que nem passou da maturidade de 30 anos, estão se martirizando, cortando. A maioria das vezes é porque não foi bem sucedida na sua vida sentimental. Não foi bem sucedida com alguém que dizia que ia cuidar dela ou dele e não conseguiu honrar com a palavra. Nós vemos essas pessoas dentro da igreja sofrendo porque está com uma pessoa hoje não deu certo, está com a outra pessoa hoje não dá certo, e vai passando e vai queimando etapa. Nós vemos um buraco no coração dessas pessoas. Elas tentam suprimir isso com balada, elas tentam suprimir isso com outras realidades, mas só Deus pode preencher o vazio da tua alma. Só a paternidade de Deus pode curar você. A sociedade precisa entender que eu e você carregamos o evangelho que pode transformar todas as áreas que estão corruptas e caídas, mas não construir com argumentos teológicos, construir com caráter, com atitude, pagando o que deve, não roubando, não mentindo, e transmitindo a face do rosto do Senhor para todos aqueles que precisam da misericórdia e do favor dele. Você percebe que o salmista diz assim: olha, a face, que face? Deus não tem rosto. Quando ele fala isso, ele está dizendo: o rosto do Senhor, a luz, é a sua palavra que está diante dele para cumprir na nossa vida. Resposta para a nossa sociedade é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos então mudar essa concepção de que se a pessoa olha para cá, você percebe que as pessoas então elas não sabem o que carrega e elas então procuram um preenchimento vazio da alma. O vazio da alma faz isso. A autovalorização que ela gostaria de alguém da casa dela, ela não tem. Então ela faz que nem aquele homem de João 5. Ninguém me lança no tanque para ser curado. Ninguém me ama. Eu sou rejeitado, as coisas não dão certo para mim. Aonde está escrito isso? João 5, está onde? Na palavra de Deus. E aí, Jesus está do lado, e muitos de nós, em vez de ministrar corretamente a mensagem, a gente fica falando: fica tranquilo, o Espírito Santo vai vir, o anjo de Deus. E ela esperava, quem ama, esperava o anjo, misticismo. Nós esperamos que algo sobrenatural possa curar as pessoas, quando na verdade um abraço, uma atenção, um carinho da igreja, uma palavra amiga, um companheirismo, um discipulado pode curar essa pessoa. As pessoas estão olhando uma direção errada quando Jesus está do lado dela.
mas a igreja não apresenta Jesus como deve ser. Então ela vai para a cama com o namorado porque o pai não está ali para corrigir, a mãe não consegue trazer a direção, e aí é culpa de todo mundo, menos ela olhar para si e saber que ela está cometendo isso pela falta de paternidade. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra. Deus vai curar você, Ele pode fazer isso, Ele pode restaurar você. Filho, nem todos têm que ser criados na paulada. É no amor, é na compreensão, é na paciência. A igreja exerce isso que o pai de casa deveria exercer, que a mãe em casa deveria exercer. Escuta comigo, versículo 15, vemos a ordem do profeta para o rei. Diga para o seu irmão, vai buscar o arco e flecha. Embora o profeta esteja velho e doente, morrendo, ainda podia perceber o futuro. Vou falar aqui para vocês que são um pouquinho mais idade do que eu. Deus não aposentou você, Deus vai te dar uma palavra para mudar uma geração. Mas você precisa entender o que você carrega. Às vezes você fala, eu estou velho demais. E Deus está dizendo, a minha revelação não está limitada a se você tem saúde ou se você é velho. A minha revelação é para uma geração e eu posso usar você para ela. E Ele pega então as ferramentas. Querido, vocês têm flechas, ferramentas. Deus te deu comunicação, Deus te deu uma unção de adquirir riqueza, Deus te deu uma unção de relacionar com as pessoas e trazer quem está afastado. Você olha isso, as ferramentas que Deus te deu, e simplesmente joga fora. Você vê a capacidade que você tem de fazer lição na escola, tirar as matérias. Por que você não transfere isso para o corpo espiritual também, que você pode alcançar? Você não consegue colocar isso para a vida sentimental, para a vida emocional? E muitas vezes a gente não vê isso, a capacidade que temos de carregar algo divino. Diga para o seu irmão, Deus deu uma visão para o profeta, para ajudar o rei e a nação de Israel. Sabe o que eu aprendo? Se ele está velho, ele tinha uma palavra para um rei, para aquele tempo, para aquela geração que estava sendo levantada, ele não queria parar. Como Davi também não queria parar. Eu quero ler alguns textos com você. Primeiro, Salmo 71, verso 17. Desde a minha juventude, Deus tem me ensinado até hoje, e eu anuncio as minhas maravilhas. Agora estou velho, cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar a tua força aos nossos filhos e do poder das futuras gerações. Davi estava velho e não queria parar. Ele queria ter um pouco mais de vida. E muitas vezes, querido, o que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Deveríamos estar valorizando o Evangelho, deveríamos estar ganhando pessoas, e estamos olhando para a nossa ferida, quando Deus está aqui para te curar, para depois você ser cura para os outros. Nós só queremos receber, mas não queremos dar resposta. A gente recebe uma palavra, tem dom sobre a tua vida parado. Você ora por cura, a cura está aí, o que você está fazendo com ela? Você pede para Deus te abrir a porta de emprego, Ele te abre, mas você não é fiel. Do que adianta nós envelhecemos aqui, construindo em você uma visão daquilo que Deus tem para a sua vida, se você não dá uma resposta e obedece? Não adianta. Olha outro texto que Davi fala aqui, Salmo 92, verso 13, ele diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos atos de Deus, mesmo na velhice darão fruto e permanecerão vistosos e verdejantes. Enquanto nós estivermos aqui na terra e não descobrir o que carregamos em Deus, que é a sua palavra, que é a transformação de vida, a gente vai ficar a vida inteira vindo para a igreja para receber. E eu quero te falar, nessa noite é um treinamento para você dar uma resposta lá na tua casa, para você dar uma resposta na sociedade. Quem precisa de luz é quem está nas trevas, não é, gente? Nós estamos dormindo na luz, enquanto tem um monte de pessoas dormindo nas trevas. Nós esperamos que as transformações aconteçam com um avivamento mentiroso. Sabe onde que acontece o avivamento? É quando pratica a justiça. Você lembra quando Abraão clama aos céus para não derramar a sareva de fogo sobre Sodoma? O que ele diz? Se tiver 50 justos, alguém que pratica a justiça, eu não derramo juízo. Alguém está me ouvindo? O juízo vem porque a maioria de nós que carregamos a justiça, que deveríamos andar em santidade, em obediência à palavra, praticando ela, estamos submetendo à mentira aquilo que deveria ser verdade de libertação para as pessoas. É isso que está acontecendo. A gente vive o evangelho como porco, desculpe, irmão. Pega aquilo que é pérola e vive do meu jeito. Não, Jesus não quer pessoas assim. Jesus quer que te transforme, mas receba a transformação dele. Deixa ele fazer na tua vida. E não molde a palavra como você quer. Ele tem uma vida para você.
mas uma vida que você vai ser mudada e transformada para ser semelhante à glória dele que você carrega. Pode glorificá-lo. Como Davi não quis parar, eu disse Ana. Quem é Ana? Lucas 2,36 diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, tribo de Azer, era muito idosa, havia vivido com seu marido 70 anos depois de casar. 37, então permaneceu viúva até a idade de 80 anos, nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. Olha a conexão das gerações aí, gente, olha para mim. Olha a conexão dos velhos, aqueles que estão deixando, vendo a promessa, e uma geração nova está sendo levantada. Só que o problema da minha geração é negligente. Ela não quer ler Bíblia, ela não se compromete com o que Deus tem, e ela diz que quer transformar. Ela não honra os pais, ela não recebe as instruções corretas, mas ela acredita que ela é a geração do avivamento. Não tem geração do avivamento se não corresponder em honrar a paternidade. Há uma junção nisso. Não estou falando daqueles pastores que só corrigiu você e não te deu amor. Não estou falando daqueles caras que alisavam você dançando, cantando, fazendo ministério no pecado. Aqui nós não fazemos isso, mas nós queremos pessoas que sirvam a Deus em santidade. Nós queremos pessoas que honram a Deus com a sua vida, porque ministério é transmitir vida ao outro. Aleluia! Ministério não é eu arrumar caixa, ministério é que flui da minha vida e toca a vida de alguém. É servir, irmão. No versículo 16, 17, fala de um alinhamento, diga assim, alinhamento profético. Pelo menos esse texto eu olho. Tiago, ele pega a flecha, a arma e a capacidade. Sabe o que acontece nessa hora? A mão do profeta vem na mão do rei. Sabe por que acontece isso? Porque tudo que acontece na nossa vida é a graça de Deus operando em nós. Nós temos vitória porque a mão do Senhor, o favor dele está na nossa vida, gente. Entende isso? Não adianta você pegar o arco e flecha e lançar sem a bênção de Deus. As coisas só vão abrir, a porta só vai acontecer, aquilo que você almeja no teu sonho só vai fluir quando a mão de Deus estiver em favor de vocês. Então esse é alinhamento de céu e terra. Diga-se comigo, alinhamento de céu e terra. O rei precisou promover a matéria, o arco e a flecha, mas ele precisava do profeta que pôs as mãos para cooperar com a ajuda das mãos do rei, de unidade. Fala de unidade. O rei teve que provar a força, mas também contava com a bênção divina através do profeta, a qual tinha autoridade e poder sobre a sua vida para compartilhar em favor do rei e em favor de Israel. O que você carrega para a vida das pessoas, não é para você. Eliseu sabia que mesmo velho ele queria continuar compartilhando o ministério. E muitas vezes uma chuva vem e a gente não vem para a igreja. O cara está doente. Deus cura ele. Em vez de ele usar esse testemunho de cura para alcançar outro, ele fica sentado no banco sem falar do amor de Deus. Tem pessoas que recebem milagres aqui, querido, extraordinários. Ela não usa isso como algo para poder alcançar pessoas. Ela usa, fica guardado com ela. Mas nessa noite, Deus vai levantar uma geração que vai dar resposta, vai honrar outra geração. Você precisa entender um alinhamento da mão do seu pastor, da liderança. E olha o que eu aprendo, escuta aqui, presta atenção aqui, pais da casa, líderes. Pais espirituais e líderes precisam aprender uma coisa. Deus nos concedeu a autoridade espiritual a nós. Sim, pastor, concedeu. Não só para ser cobertura espiritual para alguém, também para usar em favor dos homens, cumprindo o propósito daquilo que Ele nos chamou. Não é um título, é o quanto eu exerço em favor das pessoas aquilo que eu recebi de Deus. 2 Coríntios 10:8, olha o que Paulo diz sobre isso. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da minha autoridade, que o Senhor me deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ele se glorificava da autoridade, percebe? Ele identificava que ele carregava algo, não para a soberba, mas para a favor dos homens. Não adianta você ter dom, cantar bem para quê? Esse gosto bonito um dia vai envelhecer. O que você fez na sua vida? Quantas pessoas você poderia estar ganhando? Quantas pessoas desse bairro poderiam estar desfrutando de cura que está na tua vida, igreja? Quantas pessoas poderiam ser libertas? Os bares que você está vivendo hoje é só um reflexo para você voltar lá e mostrar a transformação que Deus fez em você. As baladas que eu curti, as amizades que eu curti, hoje a maioria deles estão internados no crack, na prostituição, na imoralidade sexual e não consegue sair, porque no começo é legal, depois prende você. E
Perguntando para uma pessoa que é dependente de química, se você pudesse ser liberto, quanto você pagaria? Eu pagaria tudo. No começo o pecado é bom. O próprio Jesus fala isso. Eu quero terminar. Eu nunca vi vocês tão dispersos hoje, irmão. Você vem para o culto, não conversa, por favor. Senão fica na sua casa. O próprio Jesus dá essa autoridade para os seus discípulos. Mateus 10:1. Leiam comigo aí se você pode. Mateus 10:1. Jesus, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe poder para expulsar os demônios e curar os enfermos e todos os males. 5. Assim os 12 enviou Jesus com as seguintes recomendações. Preste atenção. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires esta mensagem, o reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Você tem dado o evangelho de graça para alguém? Olha como a gente só vem para receber. Jesus dá uma ordem para os 12. Deu poder e autoridade para expulsar e curar todas as doenças. Primeiro, recomendo: não entra de cidade em cidade, não passe e não entre no povoado ou na cidade de Samaria. Algumas das cidades samaritanas, desculpe, que eram povoados. O que eu observo aqui? Abra comigo Lucas 9:51. Para a gente concluir. Vou falar dessa autoridade. Lucas 9:51. Diz assim: ocorreu que, se cumprindo os dias que seria levado aos céus, Jesus manifestou seu semblante o fim e resolução de ir em direção a Jerusalém. Você lembra da mulher samaritana? Ele passou pela cidade de Samaria, mas quando ele foi enviar os discípulos com autoridade e poder, ele diz: façam, mas não entrem na cidade dos samaritanos. O que acontece? Esse texto faz com que os discípulos desobedecem a palavra. Olha comigo. Por isso enviou os mensageiros em sua frente. Jesus não foi. Se ele enviou à frente, ele não foi junto, Tiago. Ele falou: vão antes. O que Jesus está tentando nos dizer? Preste atenção agora. Olha isso aqui. Indo esses chegar ao povoado de Samaritano. Ele não era para entrar, eles chegaram. A fim de preparar uma pousada. 53. Contudo, o povo daquela aldeia não recebeu por notar que os caras vão para o lugar que Jesus falou: não é para ir. Chega lá e fala assim: olha, o meu mestre Jesus, aquele que fez milagre, vai passar aqui, ele precisa de residenciar nesse lugar. E os homens identificaram que o propósito dele era passar por ali. E não ficar ali, não receberam a mensagem de Tiago e João, e também não receberia o mestre. O que eu aprendo? Jesus nos dá autoridade e nos testa para ver se a gente é obediente. Diga para o seu irmão: ele dá a autoridade e ele testa para que possamos obedecer. Ele observa o comportamento dos seus discípulos, se eles vão corresponder com o tal da autoridade que eles receberam do mestre. Do que adianta Deus te derramar poder se você não faz nada com ele? Do que adianta você pedir dom se você não vai fazer nada com ele? Vocês estão entendendo? Vocês pedem coisas para Deus, Deus derrama e fica em vocês. A autoridade que ele nos deu é em prol das pessoas. E o que acontece? Leia o texto comigo. Olha o que diz. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Está aí. A autoridade que eu te dei. Olha que Jesus fala. Mas Jesus, mirando, admoestou severamente eles: não sabeis vós que a espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas para salvá-las. Assim também se retiraram do povoado. Deus fala assim: recomendação: não passe Samaria. Os caras antes de Samaria. Dá autoridade para entrar no lugar errado. Para que Deus vai te dar autoridade para você gastar isso com cocaína, no bar, fornicando? Para quê? Ah, não tem glória, né? Você quer o nome de Jesus para escandalizar o nome dele? Que crentes somos nós? Deus nos salvou, nos dá autoridade. Tiago, João, nós aqui. As pessoas não estão recebendo o evangelho que estamos pregando porque estamos usando a autoridade para nós e não em favor delas. Estamos usando os dons para ficar dentro da igreja se sentindo melhor que o outro. Estamos menosprezando o que carregamos. Você não precisa de um departamento para fluir na graça. A graça está dentro de você, ela pode fluir em qualquer lugar.
Os samaritanos não recebem os discípulos porque eles desobedeceram a ordem do mestre. É isso que a nossa geração faz, Lu. Deus dá um direcionamento para o líder. O líder fala, faz assim. Está todo mundo fazendo do jeito que quer, então não flui. As coisas não acontecem por causa do quê? Porque você não está honrando a paternidade e a honra e a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Você quer fluir? Você quer que as coisas de Deus andem na sua vida? Aprenda a honrar a próxima geração. Desculpa, a geração passada. Geração nova. O que eu quero terminar dizendo aqui para vocês? Saiba que enquanto aprendemos, a nossa autoridade só funciona em favor dos homens quando estamos em obediência à palavra do mestre. O mestre falou, não entre em Samaria, cara. Então o que você está fazendo aí? As coisas não fluem porque o lugar é... Ou estamos no lugar correto, fazendo a autoridade do jeito errado. É noite de alinhamento. Você quer que as coisas de Deus funcionem? Obedeça a autoridade que Deus constituiu. Honra a paternidade de Deus. Honra a geração que veio antes de você, para que você possa ser bem sucedido no teu ministério. Pode aplaudir Jesus.